televisão mundial, o canal do futuro. Eleições 2012. Podemos dizer que somos candidato a prefeito de Maracanaú, porque entendemos que temos uma construção de vida dentro do município de Maracanaú. Meus pais, meus avós nasceram no município de Maracanaú e nós tivemos a nossa infância, adolescência, estudando nas escolas do município de Maracanaú. Depois estudamos na Escola Técnica Federal do Ceará e mais tarde fomos para a universidade. Cursamos o curso de Ciências Econômicas. Como economista, nós tivemos a oportunidade dada pelo governador Cid Gomes de dirigir o IDES, o Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades, órgão que o governador criou para atender o desenvolvimento dos municípios, o planejamento e o desenvolvimento dos municípios do estado do Ceará. Tem uma relação muito próxima com a população de Maracanaú e ela já nos conhece o nosso trabalho e nos deu a oportunidade de por 3 vezes dirigirmos o município, de 2 vezes representar o município de Maracanaú como deputado estadual e 1 vez como vereador e presidente da Câmara. Por todo esse tempo, participar da criação do município, tendo em vista que fui um dos coordenadores de emancipação do município de Maracanaú, me sinto preparado, com conhecimento, para fazer Maracanaú desenvolver. Obrigado, candidato Júlio César. E agora é a vez do candidato Sérgio Moraes a utilizar 2 minutos. Bom dia a todos os internautas, bom dia aos companheiros que estão comigo neste debate como candidato a prefeito de Maracanaú, bom dia ao mediador. Em primeira mão, quero parabenizar o povo de Maracanaú por ter a oportunidade de receber um debate de tamanha qualidade. Mas deixar claro aqui que sou um candidato eminentemente de oposição em Maracanaú. Assim, em 2004, tentei como candidato a vereador naquela cidade e em 2008 tentei, infelizmente não logrei êxito em pleito eleitoral, por questões internas do nosso partido, que se vendeu por uma bagatela de R$2.400.000. Os interessados nessa desconstrução de Maracanaú política, hoje se deparam no novo cenário e eu, como candidato, estou aqui para representar o povo de Maracanaú dizendo que quero, primeiramente, trabalhar com a comunidade mais carente. Não posso assistir um desenvolvimento tão falado pela mídia e pela televisão, quando vejo na minha cidade pessoas vivendo no submundo, como estive lá no Mutirão, Vila Nova, onde as pessoas sequer têm banheiro, vaso sanitário. No Alto Alegre, as pessoas vivendo no submundo, dentro da lama. Quero dizer também que isso tudo me atrai a ser candidato em Maracanaú. Vejo que Maracanaú, diversas casas ainda em situação de taipa, sem banheiro sanitário, sem um vaso para as pessoas fazerem suas necessidades. E o chão batido. Eu não acredito que esse desenvolvimento, ele pode ser continuado. Eu acho que a partir daí, ele tem que ser quebrado e tem que colocar uma gestão de oposição para mostrar que Maracanaú pode dimensionar seus valores, sem querer interferir no seu passado, nem no seu presente, mas dizendo para o futuro que é possível mudar Maracanaú. E eu me coloco hoje como candidato com essa disposição. Muito obrigado. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. E agora é a vez do candidato Ciro Augusto a utilizar os 2 minutos. Primeiramente, um bom dia a todas e todos que estão aqui no estúdio, que nos acompanham em casa, os internautas. Queremos aqui nos apresentar. Sou Ciro Augusto, candidato pelo PSOL de Maracanaú, e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade da TVDN Web de realizar esse debate que é histórico na disputa eleitoral em Maracanaú. O primeiro debate que a cidade acompanhar, embora as limitações do alcance da web não tenham o mesmo alcance dos meios de comunicação de massa, mas é extremamente importante para que você, internauta, possa acompanhar aqui as diversas concepções políticas e projetos de cidade,
onde você pode estar aí, né, acompanhando, né, o histórico de militância, de participação e atuação política dos diversos candidatos. E aí nós nos apresentamos, né, como alternativa às candidaturas milionárias no nosso município, né? Convocamos e convidamos você a fazer uma outra política, uma política diferente da tradicional política que utiliza muitas vezes da administração pública como barganha, né, em troca de apoio político e eleitoral. E nós acreditamos, né, que a política não é um privilégio dos endinheirados, mas um instrumento de transformação da realidade que cabe na mão de cada um de nós. E por isso nossa candidatura convida, né, você, né, trabalhador, trabalhadora, estudante, né, você que sofre algum tipo de opressão, seja de gênero, né, de etnia ou de orientação sexual, que possa somar conosco, né, na transformação dessa realidade extremamente cruel que muitas vezes nos condiciona a condições sub-humanas, né? A disputa extremamente desigual, né? Onde você observa o volume de campanhas justamente por conta do financiamento, muitas vezes de empresas que depois vão cobrar a conta, e nós queremos também ofertar, né, a possibilidade de outra política e, sobretudo, um novo modelo de gestão extremamente, radicalmente transparente e democrático através da construção de conselhos populares e a da participação popular. Obrigado, candidato Ciro Augusto, e nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco do debate eleitoral na TVDN. Vale lembrar que você, internauta, poderá participar do debate enviando perguntas pelos perfis oficiais do Diário do Nordeste no Twitter e Facebook. Agora, no segundo bloco, candidato pergunta a candidato. Cada candidato só poderá responder apenas uma única vez. Lembro aos candidatos aqui presentes que o último candidato não poderá perguntar para si mesmo. Dessa forma, o penúltimo deverá escolher o último que resta, a fim de evitar que o mesmo candidato pergunte para ele próprio. Cada pergunta deverá ser formulada em até 1 minuto e respondida em até 3 minutos. Será permitida apenas uma réplica, com o tempo de até 1 minuto. O primeiro a perguntar, então, pelo sorteio que foi feito inicialmente, é o candidato Sérgio Moraes. O senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta, diz a quem ela será dirigida. Eu quero me dirigir, neste momento, a minha primeira pergunta ao candidato de Maracanaú, Firmo Camussa. Firmo, você está como candidato a prefeito hoje para uma administração de mais 4 anos. É ventilado em Maracanaú, aos 4 cantos, que o seu vice-prefeito, o senhor Carlos Bandeira, ele é dono da R-Chuc Construções. E ele vem administrando essa empresa onde teve nos últimos anos em Maracanaú mais de 90 milhões em faturamento. Eu pergunto, você vai manter o Carlos Bandeira como secretário de administração ou como seu auxiliar direto, sabendo de tudo isso que está acontecendo nos últimos anos em Maracanaú? A partir de agora o senhor tem 3 minutos. Sérgio, o Carlos Bandeira, nós participamos de uma prévia, disputando esse momento da candidatura, e foi uma disputa em que o partido cresceu com isso. Então, Carlos Bandeira é um bom quadro, que desenvolveu um excelente trabalho à frente da Secretaria de Infraestrutura. Hoje é o nosso vice-prefeito, e eu queria dizer também que todas as obras que foram feitas em Maracanaú, nós primamos pela excelência. Tanto é o conceito da gestão, que hoje o prefeito foi avaliado com 80% da gestão Roberto Pessoa e Firmo Camussa, aprovado com 80% da população de Maracanaú. Mas, para que a obra seja iniciada, é preciso um processo licitatório. E nós cobramos a qualidade do equipamento, a prestação do serviço, e é com isso que Maracanaú se sobressaiu com as grandes obras, com as grandes entradas estratégicas e fundamentais para o crescimento da cidade. Maracanaú cresceu muito e o Carlos Bandeira, à frente da Secretaria de Obra, eu gostaria de dizer que Carlos deu uma grande contribuição ao nosso Maracanaú nesses quase 8 anos de gestão, como dará nesses 4 anos seguintes Firmo Camussa
e Carlos Bandeira na condição de vice. O senhor ainda tem 1 minuto e 20. Então eu queria também, como a gente está falando da questão de obras, é necessário falar sobre todos os ganhos que a nossa cidade teve nesses quase 8 anos. Maracanaú, que cresceu numa infraestrutura urbana, nós conseguimos nesses quase 8 anos abrir e preparar o município para que o comércio, o serviço e o polo industrial que foi revitalizado. Para isso, nós temos uma população de 210 mil habitantes e um grupo de empresários, quando veio se instalar em Maracanaú, tem condição de atrair para si mais uma população de 500 mil habitantes. Por isso que é estratégico, é fundamental as grandes avenidas que foram construídas, como a da Curva da Viúva, a jornalista Duval Aires, como também a entrada de Maracanaú, a presidente José Alencar, iniciando ali no Cefet. Então, são equipamentos como esse que o Maracanaú cresce, que o Maracanaú desenvolve, afora também a construção do Hospital da Mulher, um hospital que mudou o perfil da cidade de Maracanaú. Obrigado, candidato Firmo Camurça. E o candidato Sérgio Moraes tem 1 minuto para a réplica. Internauta, com toda a clarividência da minha pergunta, acredito que o nosso concorrente, Firmo Camurça, não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei para ele que a empresa R-Chuc, que é da cunhada, do irmão do senhor Carlos Bandeira, administra Maracanaú, onde ele assina as licitações, libera o dinheiro e o pagamento, e essa empresa ganhou todas as licitações de Maracanaú, faturando 90 milhões de reais nos últimos anos. O que se entende pelas leis brasileiras é que isso é crime. Um secretário de uma prefeitura, assim como o prefeito, o Firmo, por exemplo, ele não pode constituir uma empresa em nome da mulher, ou da ex-mulher, ou do parente, e botar essa empresa para ganhar licitações de Maracanaú. E o que houve aí é que o senhor Carlos Bandeira chegou em Maracanaú com uma empresa de apenas 5 mil reais de capital, 10 mil reais. Hoje a empresa tem 10 milhões de capital e faturou 90 milhões nos últimos anos. Eu acho que ele não entendeu a minha pergunta e queria um direito de resposta dele para isso. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. Agora quem fará a pergunta é o candidato Firmo Camurça. O senhor tem 1 minuto para formular essa pergunta e dirá quem deva respondê-la. Vou fazer a pergunta ao Ciro, candidato do PSOL. Ciro, a nossa gestão, Roberto Pessoa e Firmo Camurça, nós conseguimos investir 40% na educação. E isso, eu entendo que a educação liberta, que a educação transforma, e eu queria me dirigir ao nobre candidato, dizer o que é que Ciro Augusto pensa desse momento do nosso Maracanaú continuar investindo esses 40%. Qual o sentimento que o Ciro tem desse investimento? O senhor tem 3 minutos a partir de agora, candidato Ciro. Bom, eu agradeço a pergunta, inclusive com um tema extremamente importante e uma das principais temáticas, né, que atentam para que a população é extremamente atenta para esse tema, né? Ou seja, a gestão Roberto Pessoa diz que a partir de 2009 até o 2012, esse ano que se conclui, a firma tem investido 40% do orçamento em educação. Entretanto, se nós formos no site da prefeitura e olharmos, né, a receita, né, na verdade, a execução orçamentária do município em educação, o mais próximo que chegou disso foi 36%, que foi justamente em 2010. Ano passado, foram apenas 27%. E esse ano, 27%, ou seja, não atingiu nem o mínimo, né, apresentado e sugerido pelo Plano Municipal de Educação, que seria no mínimo 30% em educação. Ou seja, já havia muitas vezes questionado isso através das redes sociais, onde estaria sendo investido esses 40% do orçamento em educação. Ou seja, mais um problema também da questão da transparência, onde você, apesar de ter, né, o volume de gastos, né, na educação, mas você não tem aonde está sendo investido esse dinheiro, qual o tipo de programa que está sendo investido, né? Então, isso é fundamental. Para nós, né, a educação é prioritária, sobretudo porque não só, né, ela é um instrumento, né, de emancipação humana, né, mas também porque ela constrói um indivíduo, estabelece novas relações, não só
com o outro, mas também com o mundo, com a natureza. Então nós defendemos, sobretudo com relação à educação, né, a valorização do magistério através da aplicação integral, inclusive o terço, né, da hora extra classe, como também uma gestão democrática. O que seria essa gestão democrática? Onde a comunidade escolar pudesse diretamente estar indicando os gestores escolares. Isso é extremamente pedagógico, sobretudo para a participação popular, compreender, né, tanto a discussão da gestão escolar, sobretudo no seu aspecto da política pedagógica, como é que deve ser organizada administrativamente, e a política educacional, de metodologia de ensino, a grade curricular e etc. Fomenta a participação e o interesse da população com relação à educação dos seus filhos, né? Ou seja, tem a participação dos pais, dos alunos, dos professores e dos servidores escolares. Inclusive, isso é um tema que na verdade, é uma pedra no sapato de muitos, porque as gestões escolares, da diretoria das escolas, acabam servindo como cabide de emprego para vereadores, que acabam tendo ali, indicando os diretores das escolas, rateando as escolas do município para indicar os diretores. Isso é extremamente danoso e antirrepublicano. Por isso que nós defendemos, né, esse modelo, a alteração do modelo de gestão, que é verticalizado para um modelo horizontal com participação popular, para mudarmos essa realidade. Obrigado, candidato. O candidato Firmo Camurça tem 1 minuto para a réplica. Maracanaú, hoje a nossa educação é referência, é padrão para qualquer modelo de gestão no nosso estado ou fora de Maracanaú. E nós primamos também pela uma questão da bonificação. Nós pagamos, o município paga por resultado. A escola que hoje atinge o índice do IDEB, nós pagamos um 14º para todos os servidores da escola. Com isso, praticamente todas as nossas escolas atingiu de forma satisfatória o índice do IDEB. Nós pagamos também para alfabetizar. O professor que alfabetizar 90% da sua turma receberá 10% no ano seguinte. Nós criamos também a titulação, pagamos 10% para o professor que tem especialização, 20% para quem tem mestrado e 40% para quem tem doutorado. Obrigado. E agora é a vez de perguntar do candidato Ciro Augusto, só com uma observação, que a sua pergunta há de ser encaminhada ao candidato Júlio César. O senhor tem 1 minuto. Bom, candidato Júlio, gostaria de formular uma pergunta a respeito de um problema também na cidade de Maracanaú, que é uma cidade extremamente insalubre, por conta, sobretudo, da falta de saneamento. Mais de 50% da população não tem saneamento básico. E uma das razões justificativas, né, que a atual gestão dá é justamente por conta da privatização, na sua gestão, do saneamento, né, da rede de esgotamento da cidade. Né? Ou seja, qual é a sua consideração a respeito do saneamento básico no município de Maracanaú? Candidato, só tem 3 minutos. Meu caro Ciro, o município de Maracanaú, ele quando nasceu, ele praticamente nasceu com condições muito favoráveis nos conjuntos habitacionais. Todos os conjuntos habitacionais implantados no município, eles vieram com saneamento básico. E coube à administração municipal, nesses anos todos, cuidar das outras comunidades que não tinham conjuntos habitacionais. Nós construímos vários conjuntos habitacionais, casas populares, que essas populações receberam. Todas elas foram dotadas de um sistema de saneamento básico. Assim, essas comunidades que viviam na miséria, como em Pajuçara. Em Pajuçara, as vias de acesso da CE à parte nascente da Pajuçara, elas eram interditadas por casas de taipo que tinham avançado nas ruas. Foi o que nós fizemos. Construímos um conjunto habitacional ao lado da praça principal do distrito de Pajuçara e entregamos as casas com saneamento e em condições de receber com dignidade todas essas populações que viviam na miséria. A mesma coisa quando construímos o mutirão Serra Azul, lá no Pau Cerrado, no Luzardo Viana. A mesma coisa aconteceu
quando construímos o mutirão Vida Nova, lá no Alto da Mangueira. De forma que nós sempre tivemos uma preocupação muito grande em dotar essas populações mais pobres com saneamento básico. A Pajuçara, quando fomos prefeito, nós dotamos a Pajuçara, 80% de todas as casas de Pajuçara tem saneamento básico. E isso foi uma priorização que demos com recursos do governo federal, no sentido de que, ao invés de construirmos outras obras mais aparentes, como asfalto, praça, ou obras que não tivessem a importância que o saneamento tem, fizeram com que o município hoje esteja ainda atrasado nessa área de saneamento. Mas a nossa participação como prefeito foi de sanear 80% do distrito de Pajuçara, de todas as casas que construímos, que foram quase 2.000 casas, foram também dadas com saneamento básico. E eu acho que um gestor municipal que, na verdade, quer trazer a saúde para o município, que é o bem da população, ele deve ter essa preocupação. De forma que a sua pergunta foi pertinente. Obrigado, e nós mostramos... Candidato Júlio César, agora o candidato Ciro Augusto tem 1 minuto para a réplica. O saneamento, né, a empresa que regula, né, e aplica o saneamento na cidade é através de concessão pública, né? Então, a partir do momento que você privatiza, né, esse direito básico, né, de um saneamento que tem uma relação direta com relação à prevenção de doenças, ou seja, portanto, um instrumento extremamente importante para a saúde e também para o meio ambiente, deve se sobrepor aos interesses privados. Então você acaba privatizando e criando uma disputa, né, entre a empresa que ganhou a licitação e a CAGES, porque a CAGES fez grandes investimentos, né, na cidade, com a rede de esgoto. Então ela quer o ressarcimento. É fundamental que se prevaleça o interesse público e, como uma concessão pública, a prefeitura deve justamente garantir, né, a política de saneamento universalizando, ou seja, para que 100% das residências maracanauenses tenham saneamento básico. Obrigado, candidato Ciro Augusto. E agora é a vez do candidato Júlio César fazer a sua pergunta, que terá que ser dirigida ao candidato Sérgio Moraes. O senhor tem 1 minuto para fazê-la. Candidato Sérgio Moraes, o município de Maracanaú hoje se ressente de ter uma mobilidade urbana que possa favorecer a sua população. Nós nos defrontamos todos os dias com acidentes, tendo em vista que muitas vias estão sendo construídas sem ciclovia, sem calçada para pedestres. Temos também problemas sérios de congestionamento, notadamente na CES, a CES 060, que liga o município de Maracanaú a Fortaleza, pelo distrito de Pajuçara. Há um congestionamento constante nas manhãs, quando nos deslocamos para o trabalho, ou na vinda, quando retornamos para o trabalho. Assim acontece com os trabalhadores, com os estudantes. Eu gostaria de saber do candidato Sérgio Moraes... Encerrado o seu... O senhor tem 3 minutos agora, candidato Sérgio Moraes. Eu fico bem à vontade para falar de mobilidade urbana. O nosso presidente nacional, Levi Fidelix, tem um projeto em São Paulo do trem, aerotrem. Em Maracanaú fizeram uma divisão na cidade, onde se colocou de um lado um bairro, de outro lado outro, e o trem passando no meio com o muro, como se fosse o muro ali, o muro de Berlim. Nós entendemos diferente. O que faltou aí foi diálogo para fazer com que essa mobilidade acontecesse. Mas o candidato Júlio César, ele tem razão. Nós não temos uma só ciclofaixa em Maracanaú. Uma cidade com 200 mil habitantes, 96 mil quilômetros de extensão, e as ruas são desassistidas. Isso aí é verdade. E com relação a ciclofaixas, isso aí é um fato concreto, que qualquer um pode verificar. A parte de ciclovias, ela também é muito carente. Inclusive, deputado,
Ali, em frente ao Cefet, foi inaugurada uma obra agora no dia 29 de dezembro do ano passado, onde seria a redenção de Maracanaú para se chegar a Pajuçara. E ali poderia se fazer ciclovia, ciclofaixa, e abrir e alargar aquele corredor onde as pessoas pudessem ter acesso. Aquelas pessoas que trabalham nas indústrias, ter acesso a quem anda de bicicleta. Isso não foi feito. O que nós tivemos aí na gestão foi que, dentro do orçamento da prefeitura, receberam o dinheiro para fazer uma obra que seria de 4 a 3 quilômetros de extensão, e essa obra foi feita apenas o início, e o resto foi a buraqueira. Então, não foi aplicado bem o recurso, nós estamos aí desta maneira, onde não se vê uma infraestrutura condizente com o porte de Maracanaú. Nós entendemos isso aí como uma coisa que tem que ser resolvida com urgência. E se você puxar pelo lado da entrada da cidade, vindo do lado de Maranguape, você também vê outra vergonha no nosso município. Aquela rua aquela avenida já deveria ter sido dada com segurança para a nossa população, ser duplicada. E até hoje ela não foi. Esse foi uma aventura feita em Maracanaú, aonde Maracanaú hoje vive mais de promessa. Essa promessa de fazer isso, promessa de fazer aquilo, promessa de se fazer um estádio e nunca foi feito. Vem o dinheiro do estádio, aplica-se em outra obra e Maracanaú fica. Cadê a sua mobilidade? Nós protestamos que houve uma falta de diálogo com o prefeito municipal para alertar e chamar o governador a uma conversa e dizer: governador, vamos fazer a cidade bonita, vamos fazer o elevado, como foi feito na Parangaba até Fortaleza. Faltou esse diálogo, faltou preparação de gestão. Então, não pode-se dizer que uma gestão como esta está avançando. No nosso entender, existe um retrocesso em Maracanaú. E só pode ser quebrado esse retrocesso se vier através de uma gestão qualificada, onde nós já apresentamos a solução para esse problema no nosso programa de governo. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. Agora, o candidato Júlio César tem 1 minuto para a réplica. Meu caro candidato Sérgio, quando fomos prefeito, tivemos a oportunidade de iniciar uma via pericentral, que seria a ligação dos conjuntos habitacionais com a sede do município, com o fórum, com os equipamentos importantes da cidade e que resolveria esse problema de mobilidade interna. Nessa obra, nós destinamos faixa para pedestre e para o ciclismo. Infelizmente, outras obras foram construídas no atual governo e não estão dando espaço para que pedestres, cadeirantes possam usar a faixa dessas avenidas. Foi o caso da avenida do Conjunto Industrial, que dá acesso ao Conjunto Zé Walter. Portanto, eu acho que falta planejamento e atenção às pessoas. Obrigado, candidato Júlio César. E sequenciando este bloco, nós temos mais uma rodada de perguntas de candidato a candidato, e é o candidato Sérgio Moraes que vai fazer esta pergunta e escolhe a que candidato ela será dirigida, e o senhor tem 1 minuto. Eu posso complementar a pergunta anterior? O senhor tem 1 minuto. 1 minuto para fazer uma pergunta. Tudo bem. Aproveitando que o tempo é ouro aqui no debate da TV DN, eu gostaria de complementar a minha pergunta para o candidato Firmo Camussa. Eu insistiria que ele dissesse por que Maracanaú, 2 secretários, um acusado de ter empresa fantasma. É o caso do senhor Antônio Clébio Shoa Cunha, que é dono supostamente da Cacique Construção. Essa empresa faturou nos últimos anos, segundo os dados do TCM, 10 milhões de reais. É do ninho do prefeito, é da cúpula da administração. O senhor Carlos Bandeira, que é atual prefeito, candidato a prefeito, e também foi secretário de gestão, ele assinava as licitações, ganhava para a sua empresa. Como eu disse antes, o senhor Firmo Camussa disse que vai continuar. Meu amigo, eu acho que alguma coisa está errada em Maracanaú. Como se pode continuar desse jeito? Como se pode querer continuar com 2 secretários acusados de um envolvimento dessa gravidade? Eu não estou entendendo a posição correta do nosso concorrente Firmo Camussa. Por favor. O senhor tem 3 minutos, candidato Firmo. Eu acredito que essa pergunta foi muito oportuna, essa volta. Eu acredito que o Sérgio não tenha entendido a minha resposta. Eu falei em como é que é feito o processo licitatório para iniciar qualquer construção, e falei também do nosso Maracanaú. Mas é necessário, quando qualquer cidadão
esteja incomodado, nós temos os órgãos de controle. Nós temos os órgãos de controle interno do município, a controladoria, e a gente faz isso dentro de uma primazia muito grande. Nós temos órgãos de controle externo, o Tribunal de Contas do município, de recurso municipal, o recurso estadual, o TCE. É importante que o candidato, aonde identificar qualquer que seja a irregularidade, que aponte, que busque solução, porque isso é muito bom para o Maracanaú, porque a gente prima pela qualidade, a gente prima pela essência. É por isso que o Maracanaú cresce, se desenvolve e tem um sentimento muito grande e uma autoestima do nosso povo, porque o Maracanaú é uma cidade eminentemente jovem, é uma cidade que entrelaça com Fortaleza, é um município pequeno, mas um município muito denso e de um grau de intelectualidade da juventude muito grande. Então, se isso está acontecendo, que busque solução, que investigue. Os órgãos de controle social também fazem um trabalho fundamental em Maracanaú. É dessa forma que a gente entende que o nosso Maracanaú cresce, se desenvolve, e essa excelência é encampado não pelo sentimento do Roberto Pessoa e de Firmo Camussa, mas qualquer pesquisa de opinião pública mostra que a gestão cresceu, que a gestão trabalha com muita ética, com muita transparência, e é por isso que a gente mora no Maracanaú, e eu vibro com todas as coisas boas que acontecem em minha cidade, na questão da infraestrutura, na questão da educação, na questão da saúde, da esporte, cultura e lazer. Tudo cresceu e melhorou. E o nosso lema da nossa gestão, da gestão a partir do dia 1º de janeiro, é continuar cada vez mais avançando. Até porque essa gestão eu conheço em profundidade e vou avançar fazendo as adaptações, as melhorias necessárias para que o município de Maracanaú continue crescendo, continue um município mais denso e respeitado pelo estado do Ceará como essa potência que o é. Muito obrigado, candidato. E agora o senhor tem um minuto para... pela explanação, dizer que penso contrário a ele. Na nossa gestão, possivelmente prefeito de Maracanaú, nós não vamos aceitar que nenhum secretário da nossa administração tenha empresa privada em nome de outras pessoas e ele comanda essas empresas de dentro do balcão da prefeitura. Eu acho que aí está a explicação hoje para nós dizermos ao povo de Maracanaú que é preciso uma mudança radical nos costumes, da impessoalidade, da transparência, da legalidade do serviço público de Maracanaú. É por isso que nós estamos aí com um estádio que foi prometido, foi recebido dinheiro, dotações para fazer esse estádio e até hoje ele não saiu do alambrado. É por isso que nós estamos vendo hoje em Maracanaú a nossa empresa, a nossa construtora, que fez ali a obra em frente ao Cefet, ter feito apenas 1/3 da obra. E foi prometido pelo prefeito, pelo secretário, por todos, que a obra reiniciaria no mês de março e até hoje nós estamos a esperar. Estamos em setembro. Muito obrigado, candidato. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. Agora é a vez do candidato Firmo Camussa fazer a sua pergunta e o senhor diz a quem vai ser dirigida e tem 1 minuto a partir de agora. Ao candidato Júlio César. Júlio César, nós implantamos, eu digo nós, a gestão Firmo Camussa e Roberto Pessoa, implantou um modelo de saúde pública, de chegar à saúde pública a toda a sociedade, através das academias populares. Então nós construímos já 4 academias populares em Maracanaú, de forma direcionada no conjunto Jereissati, no conjunto Timbó e no distrito de Pajuçara. E eu gostaria de que o candidato mostrasse qual o seu projeto com relação a essas academias, se continua, se acha necessário, se coloca importante no seu plano de governo. O senhor tem 3 minutos, candidato Júlio César. Meu caro candidato Firmo, na verdade nós estamos vendo essas 4 academias lá em Maracanaú, mas entendemos que é uma intervenção muito simples, né? E vai ao encontro, a população aprova, nós achamos interessantes e vamos ampliar num número muito maior, tendo em vista que nós pretendemos dar suporte
aquele programa que existe, o projeto do Corpo de Bombeiros, das pessoas da melhor idade, e Maracanaú já teve, inclusive, a participação de 7.000 homens e mulheres com mais de 50 anos participando daquele projeto. Aquelas academias, no meu entender, elas vêm como um complemento para que possa ser utilizado por eles, para os calçadões, inclusive, aquela ciclovia do Feira Center, que foi aquela avenida que nós fizemos, a Avenida 1 em Maracanaú, é muito bem utilizada. Com relação a essas academias, nós vamos continuar, mas achamos que temos que avançar muito mais. Nós temos que estruturar as praças, estruturar todos esses espaços públicos que nós temos com coisas maiores. Nós pretendemos fazer, se formos prefeito a partir de 1º de janeiro, nós pretendemos fazer espaços que contemplem o jovem, a criança e a pessoa mais adulta, que são mini estádios, que serão distribuídos nas 6 ADLs, áreas de desenvolvimento local. Cada espaço desse terá um ginásio coberto, terá um campo de futebol iluminado e com capacidade para 3.000 assistentes. Com isso, nós vamos estimular as disputas nas diversas regiões. E no final, nós pretendemos fazer a disputa no estádio de Maracanaú. Estádio que ainda não foi construído. Há 8 anos atrás, foi dito que tinha R$500 mil garantidos para iniciar a construção do estádio de Maracanaú. E esse estádio, ele seria feito rapidamente, porque a receita do município era muito grande. Passaram-se 8 anos e o que nós vemos lá é um gramado com um alambrado. E o estádio não foi construído. Inclusive, tenho informações de investimento superior a R$5 milhões para que esse espaço fosse preparado. Pois não, candidato Firmo Camussa, o senhor tem 1 minuto para a réplica. É oportuno até esse momento a gente falar sobre o estádio, até porque o estádio hoje de Maracanaú, nós fizemos uma infraestrutura, uma das maiores infraestruturas no estádio, tanto é que o inverno, os 2 momentos de chuva passados, demonstraram a eficiência do trabalho, vai mostrar também que o Estado hoje está em obra, está sendo feito as estruturas para receber a arquibancada e dizer que no meu governo, de Firmo Camussa e do meu colega, do meu amigo Carlos Bandeira, que se encontra aqui, nós vamos concluir o estádio municipal. E aí falar de estádio, é importante a gente falar também do nosso Maracanã, que hoje faz parte da elite do futebol do estado do Ceará. E no próximo ano, vamos jogar com o Ceará, vamos jogar com Fortaleza e também o futebol de salão, que foi também, consagrou-se campeão do... Obrigado, candidato Firmo Camussa. E agora é a vez do candidato Ciro Augusto formular a sua pergunta. E o senhor tem como opção única o candidato Sérgio Moraes. O senhor tem 1 minuto. Candidato Sérgio Moraes, para nós, né, do PSOL, nós compreendemos que a transparência, ou seja, a ética na política, né, ou seja, a ficha limpa não deveria ser uma exceção, mas a regra. Né? E para nós, ou seja, a transparência é um ato, né? Ou seja, não é só um discurso, tem que se mostrar através das nossas ações. Né? Então, um dos instrumentos, inclusive de muito louvável, né, que o TSE né, recentemente liberou, é justamente que os eleitores possam acompanhar as prestações de contas dos candidatos, né? Ver também os doadores. Né? Você que fala muito a questão da ficha limpa, da transparência, né? Por que a sua prestação de conta não tem lá as informações de doadores, apesar do volume da sua campanha, né? Com muitos carros de sons, muito material. Achei que eu pudesse explicar aqui para os eleitores. Candidato Sérgio Moraes, o senhor tem 3 minutos. Eu agradeço a pertinência da pergunta do Ciro Augusto, muito democrática. A nossa campanha hoje em Maracanaú, ela tem sido feita realmente a põe-água. Não encontrei doador substancial, diferentemente
do candidato a prefeito, no caso, que tem doadores especiais. Eu não faço pacto com ninguém que possa interferir numa possível gestão nos destinos da Prefeitura de Maracanaú, se assim o povo me concedesse esse direito. A nossa transparência, ela está dentro da legalidade. Estamos fazendo tudo dentro do que é permitido pela lei eleitoral. A nossa contabilidade, ela está rigorosamente em dia, porque nós temos parcos recursos e eles são feitos praticamente de recursos próprios. Não existe dinheiro de corrupção, não existe dinheiro de empresa fantasma, nem de empresa de fachada no nosso trabalho. E, ao contrário do que você diz, nós estamos movimentando o Maracanaú de cima a baixo, mas no gogó. Eu estou aqui impossibilitado de falar com minha voz normal, porque tenho gritado ao povo de Maracanaú que quer mudança na prática e no discurso. Nós não podemos dizer hoje, como está sendo visto aqui neste debate, que o estádio de Maracanaú, ele está em plena ascensão. Não é verdade. O estádio de Maracanaú, o terreno ao lado do estádio, foi doado para uma empresa particular fazer uma torre supostamente de 10 andares. Então essas informações, elas são inverídicas e isso passa pela falta de transparência na gestão. Mas você me questiona, como você já me questionou outro dia, se eu era ficha limpa, porque eu tinha uma multa eleitoral. E foi bom isso para explicar ao povo de Maracanaú e aos internautas. A minha multa eleitoral, ela é referente a um processo que aconteceu em 2008, onde 17 atas eleitorais, se você não sabe, elas foram falsificadas em Maracanaú e aonde o meu partido foi vendido, comprado, corruptamente, por 2.400.000. Em função disso, o sistema corrupto lá implantado me aplicou uma suspensão de aplicação de multa feita pela Justiça Eleitoral e aonde eu tive que recorrer para me defender de tudo isso. Eu não sou inelegível, eu não tenho problema nenhum com a Justiça Eleitoral, eu não tenho problema nenhum de prestação de conta, tudo está muito bem às claras, dentro do que é permitido. Se a legislação me permite me suspender a prestação de conta para um segundo momento, eu vou fazer, porque isso aí eu posso ter através das minhas doações, sem problema nenhum. Eu acho que o que deveria, Ciro, você está preocupado, é se tem alguma empresa fantasma envolvida na campanha de Maracanaú comprando voto a R$200. É isso que você deveria estar preocupado também, de perguntar como pode o candidato do prefeito hoje estar comprando partido por R$30 mil. Isso é que deveria ser perguntado, ser questionado aos internautas, ao povo de Maracanaú, como é que isso é feito, porque aí... Obrigado, candidato Sérgio Moraes. E agora o candidato Ciro Augusto tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, a nossa preocupação é tanto com as empresas fantasmas, como também com os doadores fantasmas, né? Ou seja, quando você não dispõe, né, na sua prestação de contas, os doadores da sua campanha, por que omitir essa informação, né? Já que se fala tanto de transparência e há uma necessidade, né, até mesmo uma exigência do eleitor com a criação, né, da lei Ficha Limpa, que é uma lei, né, de iniciativa popular com milhões de assinaturas pelo Brasil inteiro, justamente para haver mais transparência nas gestões e até mesmo no processo eleitoral. Por isso nós alertamos para a necessidade de uma ampla reforma política e, sobretudo, com participação popular, onde só a transparência, de fato, onde as pessoas possam, de fato, acompanhar todo o processo e tenham definitivamente participação nos instrumentos, equipamentos e espaço de decisão e poder. Por isso que nós defendemos a transparência através da participação popular, com criação de conselhos populares, para que as pessoas possam, de fato, estar ali dispondo quais são as suas necessidades e as suas prioridades com relação ao orçamento e investimento público. Obrigado, candidato Ciro Augusto. Agora é a vez do candidato Júlio César formular a sua pergunta, que há de ser dirigida ao candidato Ciro Augusto. O senhor tem 1 minuto. Meu caro Ciro Augusto, Maracanaú já teve uma posição importante entre as melhores qualidades de ensino do estado do Ceará. A prefeitura diz que investe 40% em educação, no ensino. Qual é o percentual que o candidato pretende aplicar se for prefeito de Maracanaú nos próximos 4 anos? Bem, o nosso compromisso, né, é com as metas propostas pelo Plano Municipal de Educação. Com relação à aplicação de recursos na educação, proposto pelo PME, é de 30% do orçamento. Ou seja, para isso é necessário ter planejamento. Ou seja, a
apesar da gestão dizer que aplica 40% do orçamento à educação, o que não é verdade, como pode ser acompanhado, inclusive, pelo fornecimento dos dados da própria Prefeitura através do site, lá da disposição da transparência no site da própria Prefeitura, vai ver que não há esse investimento e nem alcança o que foi exigido pelo Plano Municipal de Educação através do Conselho e com ampla participação dos segmentos educacionais. Um investimento de 30% do orçamento em educação. Inclusive, né, a falta de planejamento é tão grande que a Prefeitura tem, a Secretaria de Educação tem uma dívida de quase 7 bilhões de reais. Ou seja, é uma dívida gigantesca que está justamente disposto, né, você pode conferir no site da Prefeitura. Ou seja, é falta de planejamento. Como também, por conta dessa falta de planejamento, você não pode estar dispondo, né, em lei, o mínimo de aplicação dos recursos em outras áreas, como cultura, saneamento básico, no esporte e lazer, na saúde, pura e simplesmente por falta de planejamento. Né? E por isso que nós reforçamos a necessidade, né, de uma educação cada vez mais participativa e de uma política pedagógica que integre a comunidade e que pense, né, uma educação inclusiva, que pense uma educação, né, que possa despertar e potencializar as múltiplas manifestações da existência humana através da sua dimensão cognitiva, né, da sua dimensão física, através da prática esportiva e interação com a natureza, como também com as manifestações das espiritualidades. Né? Ou seja, a gente não pode estar no Estado laico priorizando determinados segmentos religiosos. Né? Então é necessário que a gente possa estar aí despertando, né, a nossa sociedade, né, ou seja, e a adolescência e a juventude maracanauense para o respeito às diversidades. Então a gente tem que pensar numa outra forma de educação, numa outra política pedagógica que contemple esse tipo de política e que construa um outro tipo de indivíduo, né, que tem essa relação mais responsável com a natureza, que se compreenda como parte, né, integrante da natureza, que pensa uma educação integral, que possa justamente formar, né, pessoas que tenham uma outra forma de relacionamento com o outro, que se compreenda e se identifique com o outro, construindo aí a possibilidade de um mundo bem mais justo, bem mais humano, né, que tenha essa compreensão da preservação ambiental, inclusive nesse momento, né, em que nós observamos com grande preocupação a questão do aquecimento global, da destruição da natureza. Então é fundamental que nós nos compreendamos o nosso papel, tanto na história como também na relação com a natureza. Obrigado, candidato Ciro Augusto. Agora o candidato Júlio César tem 1 minuto para a sua réplica. Caro candidato, quando eu fiz essa pergunta, foi exatamente porque a Prefeitura diz que investe 40% dos recursos em educação. E, na verdade, a média de aplicação é bem inferior a 33%. Nunca ela aplicou 40% da sua receita. E Maracanaú, hoje, ocupa, ele está entre os 14 piores municípios do estado do Ceará, na qualidade do ensino, esse índice fornecido pelo ISPA-S, que é um sistema de avaliação oficial do governo. Quando deixamos a prefeitura, a qualidade do ensino de Maracanaú estava entre os melhores municípios. Hoje é um dos 14 piores municípios em qualidade de ensino. Por isso é que eu queria saber o seu compromisso. Obrigado, candidato Júlio César. Com suas palavras, nós estamos encerrando a segunda parte deste debate com os candidatos à Prefeitura de Maracanaú. Neste bloco, teremos agora as perguntas enviadas pelos internautas. 12 perguntas foram selecionadas pela Comissão Central do Debate e estão em envelopes dentro de uma urna que está aqui logo ao lado. Nenhuma das perguntas ou temas está direcionada a um candidato específico. Os candidatos, os membros de partido e de campanha não tiveram acesso prévio às questões selecionadas. O candidato tem até 3 minutos para responder à pergunta. O primeiro a falar, seguindo a ordem do sorteio que foi feita no primeiro bloco, agora a primeira pergunta vai ser respondida pelo candidato Júlio César, já que quem abriu o bloco inicial foi o candidato Firmo Camussa. E a pergunta
do internauta é a seguinte. O internauta é Paulo César Castro. Ele pergunta: há algum projeto de alargamento para a avenida que liga a cidade de Maranguape a Padre José Holanda do Vale? O senhor tem 3 minutos. Bem, gostaria de agradecer a pergunta e dizer que desde quando fomos prefeito, nós tínhamos o projeto de duplicação da Avenida Padre José Holanda do Vale, que liga o Piratininga, o centro de Maracanaú, até o Cágado. Na verdade, não é até Maranguape, você há de convir. A estrada é a CE 065, que é a que liga Maranguape a Fortaleza. E nesse projeto, que sairia da ponte, ela já foi alargada ainda no meu primeiro governo. Esse projeto contemplaria toda aquela área que envolve o Maracanãzinho, o Residencial Maracanaú, o Luzardo Viana e o Cágado, que era composta de uma ciclovia, calçadas laterais e a avenida duplicada, avenida iluminada. Esse projeto também era um projeto idêntico ao que está sendo desenvolvido pela Prefeitura. A Prefeitura fez 1/3 da via que liga o conjunto Timbó, conjunto Gereissati, até a CE 060 em Pajuçara. Nós tínhamos esse projeto de duplicação com ciclovias e a Prefeitura de Maracanaú, passados esses 8 anos, fez 1/3 dessa avenida. Mas é uma outra avenida importante que vem resolver o problema de congestionamento e de acidentes de riscos que nós temos, porque ali nós temos o polo industrial e acontecem frequentes atropelamentos, batidas, e com essa duplicação nós vamos ter esses 2 acessos. O acesso à CE 060, que liga Maracanaú a Pajuçara, e o acesso à CE 065, que liga o centro de Maracanaú ao Cágado, duplicados, resolvendo o problema de congestionamento que nós temos. Inclusive, existe um problema sério em Maracanaú, ali na Rua Oriente com a Avenida Padre José Holanda do Vale, que tem ocasionado muitos acidentes, tendo em vista que na Pericentral, que era um projeto nosso também, que era uma avenida que interligava os conjuntos habitacionais do centro de Maracanaú, nós tivemos um viaduto construído, de vista que o metrô passa por baixo desse viaduto. E ao chegar na Avenida Padre José Holanda do Vale, nós temos visto uma dificuldade muito grande e um risco para os motoristas. Obrigado, candidato Júlio César. E agora a segunda pergunta de internauta é dirigida ao candidato Ciro Augusto, de acordo com o sorteio que foi formulado no início desse debate. A pergunta foi encaminhada pelo internauta Ciro Pinheiro. Ele pergunta: gostaria de saber as propostas dos candidatos para melhorar o transporte coletivo. O senhor tem 3 minutos. Bom, excelente pergunta, né? Ou seja, o transporte público coletivo, que também é uma concessão pública, em Maracanã é praticamente monopolizado. Ou seja, nós temos apenas uma empresa que controla todas as linhas de ônibus, que não funciona a contento com relação a alguns bairros da cidade, como por exemplo, a colônia Antônio Justa e o Alto Alegre, que é uma reivindicação antiga, que tem uma linha de transporte que possa, de fato, dar o direito, né, às pessoas de terem acesso à cidade, que é um direito humano, né? Ou seja, a pessoa fica impossibilitada de ter acesso aos equipamentos da cidade. Ou seja, você tem, com o dito desenvolvimento que Maracanaú tem, a concentração de determinados equipamentos numa determinada área da cidade, que é ali onde fica o Gereissati, em torno do shopping. Ou seja, não há uma descentralização na perspectiva de dar, né, de possibilitar às pessoas o mínimo de deslocamento, né, da sua residência para os equipamentos que elas precisam
acessar, ou seja, o acesso ao serviço, seja eles de saúde, né, de educação, até mesmo de comércio, né, onde você possa ali, dar uma maior mobilidade, né, para a população e um maior acesso ao serviço, né? Então, com relação ao transporte público, né, nós defendemos que haja, né, a ampliação das linhas de ônibus, como também a possibilidade de abertura de concorrência, sobretudo com a criação de uma empresa de transporte público coletivo pública, né? Ou seja, pela prefeitura, e também com a possibilidade de redução da tarifa, né, de transporte progressivamente, até mesmo a possibilidade de uma tarifa zero, que é plenamente realizável. Em alguns estados do Brasil, amplos movimentos, né, nessa perspectiva de termos uma tarifa zero, assim como outros serviços públicos são gratuitos, como a educação, saúde. Por que o transporte público não pode também ser gratuito, né? Ou seja, o acesso à cidade deve ser uma garantia como um direito fundamental, né? Então a gente entende que há essa possibilidade através da criação de um fundo que subsidie, né, a passagem dos trabalhadores, trabalhadoras, né, daqueles que devem ter, dos moradores em geral. E defendemos já imediatamente, né, a aplicação da passagem, né, do passe livre para os estudantes da escola pública, ou seja, que eles não, ilimitadamente, ou seja, que não é só o deslocamento de casa para a escola, mas que ele possa ter acesso aos equipamentos culturais da cidade, né, que ele possa ir passear com seus amigos para uma praça, possa ir ter acesso às várias ofertas que a cidade pode lhe dispor, né? Então, a gente entende que nós devemos pensar, né, além da questão do transporte público, a questão da mobilidade com a criação, né, de ciclovias, onde a maior parte da população maracanauense se desloca ou a pé ou de bicicleta, ou seja, não é de carro. Obrigado, candidato Ciro Augusto. Nós estamos no debate com os candidatos à Prefeitura de Maracanaú, na fase de perguntas dos internautas. Esta pergunta, então, vai ser respondida pelo candidato Firmo Camussa. Ela foi encaminhada por Maria Diva dos Santos. Há ideias para urbanização e construção de obras de lazer em torno da Lagoa de Maracanaú? O senhor tem 3 minutos. Essa pergunta é uma pergunta extremamente oportuna e necessária. A Lagoa de Maracanaú, que está centrada no centro, no corredor principal da nossa cidade, da Avenida Padre José Holanda do Vale, nós temos o projeto por completo, a nossa gestão, de urbanizar essa lagoa como um todo. Mas é necessário também mostrar o que está acontecendo hoje. Nós já iniciamos uma parcela desse trabalho e que a gente acredita que dentro de pouco tempo a gente vai concluir esse trabalho. Ou seja, hoje está em obra de urbanização da Lagoa de Maracanaú e a gente vai continuar esse processo. Além da Lagoa de Maracanaú, nós temos também a Lagoa da Pajuçara, que vamos fazer um trabalho também necessário. Nós temos a Lagoa do Mingau no conjunto industrial e também a Lagoa do Jaçanaú. É necessário a gente fazer um trabalho de infraestrutura urbana, paisagística, para que a gente possa ter um convívio social de uma população eminentemente urbana, de um Maracanaú que cedia o polo industrial. Então, é necessário, é oportuno que a gente crie oportunidades de lazer e que a gente possa urbanizar esses espaços, porque nós temos poucos espaços de convívio público. Nós iniciamos um processo de construção de praças, de logadores públicos, e aí nós fizemos muito. Com o Gereissati tem 70 espaços para alamedas, dos 70 espaços para alameda, nós construímos 40, estão mais 10 sendo construídos, 50 no total, e ficará 20 para a próxima gestão de Firmo Camussa e Carlos Bandeira, junto, continuar esse grande trabalho, tanto no conjunto Gereissati, como em parte do nosso Maracanaú. Esse é um trabalho que consta no nosso plano de governo, de urbanizar, de fazer um trabalho de requalificação
urbana em todos a praça pública de Maracanaú, em todas as nossas lagoas, e também não esquecendo os nossos pitaguaris. O Pitaguari, que tem uma reserva de uma população grande, os descendentes dos pitaguaris, que na primeira gestão foi do único local em que o prefeito Roberto Pessoa e Firmo Camussa teve sucesso nas urnas, mas pelo trabalho desenvolvido, pelo respeito ao povo indígena, na gestão seguinte nós tivemos êxito com 97% daquela população, mostrando o que o Maracanaú fez junto com Roberto e Firmo Camussa. Firmo Camussa. Agora a pergunta de internauta vai ser respondida pelo candidato Sérgio Moraes, atendendo o sorteio que foi feito no início deste debate. O internauta é Francisco Almeida e a sua pergunta é: quais as propostas para a área da saúde? O senhor tem 3 minutos. Muito bem, Francisco Almeida. Estou rouco, como falei no início do programa, sou um candidato de oposição, persisto por uma renovação e mudança em Maracanaú. Eu estou rouco aqui de me alargar naquelas ruas todas empoeiradas, até muitas sem calçamento e muitas sem asfalto, um pouco assim diferente do centro, para perguntar à população de Maracanaú, por que continuar? Se você hoje foi ao posto de saúde e não tinha médico para te atender, não tinha enfermeiro, não tinha remédio, não tem dentista. Nós queremos mudar essa realidade. E este é um ponto crucial que nós vamos atacar para que a dona de casa não tenha que se levantar 5 horas da manhã, como é a realidade de hoje, para atender e ser atendida num posto de saúde. Nós estamos diretamente antenados com a saúde do hospital de Maracanaú, Dr. João Elísio, porque lá, em todo hospital morre gente, mas parece que Maracanaú não morre, parece que se mata gente no hospital. Segundo o médico do hospital de Maracanaú, ele disse que a infraestrutura do hospital é tão ruim que ele escolhe num dia o paciente que vai morrer no dia seguinte. Isso tem sido horrível para a nossa cidade. E eu estou alertando ao povo de Maracanaú que faça uma reflexão. O dinheiro que falta na saúde pública de Maracanaú, ela está sendo desviada por alguma empresa de fachada, alguma empresa que fatura milhões em Maracanaú, e ela não existe a não ser no papel. Não tem placa de subestabelecimento, não existe local e nem endereço. Eu estou pedindo aqui a você, internauta, que faça uma reflexão junto comigo. Essa questão da saúde, ela é crônica. Assim, vem atrelada à saúde a questão das creches. Acabaram com todas as creches de Maracanaú. As nossas crianças hoje não podem ficar em segurança. As mães não podem ir trabalhar, se é que tem trabalho, porque este é o problema crucial em Maracanaú. E isso também gera a questão da saúde pública. Então, nós queremos fazer em Maracanaú com que aconteça no Hospital João Elísio, dele ser concluído os 3 andares, hoje só funciona um. E ainda na semana atrasada, uma jovem de 25 anos pariu, ela deu à luz no chão do hospital por negligência, porque não tinha o atendimento correto e ela ficou a Deus dará. E ainda ontem eu recebi uma comunicação que outra pessoa também estava no hospital com o mesmo problema. Este problema nós vamos atacar direto. Vamos colocar no hospital de Maracanaú uma emergência triplicada de médicos atenciosos para atender com o carinho que o povo de Maracanaú precisa. Hoje, em Maracanaú, você vai passar por uma via crucis, se tiver que ir ao hospital, porque você vai pegar uma ficha hoje e mandar marcar. Venha na próxima semana, venha daqui a 3 dias. E é lamentável. Eu quero mudar Maracanaú e peço o apoio de todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. E sequenciando neste debate com os candidatos à Prefeitura de Maracanaú, as perguntas de internautas, quem vai responder à próxima pergunta é o candidato Júlio César. E a pergunta foi encaminhada pela internauta Patrícia Moura Mota. Vocês pretendem desenvolver projetos para auxiliar os comerciantes ambulantes? O senhor tem 3 minutos. Minha cara Patrícia, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que Maracanaú, devido ser aqui da região metropolitana, muito próximo de Fortaleza, ele
traz os problemas comuns que acontecem nas grandes metrópoles. Hoje nós vemos as pessoas que vendem, que têm seus pequenos negócios nos calçadões, nas praças, nas esquinas, nos canteiros das grandes avenidas, e não existe por parte da prefeitura uma política que possa dar dignidade a essas pessoas trabalharem, terem a sua renda. Nós temos um compromisso com os feirantes de Maracanaú. Compromisso esse que já havia sido feito e assumido pelo atual prefeito de Maracanaú, quando quis resolver um problema de Fortaleza, que era na Praça da Sé, levando os ambulantes para o município de Maracanaú, inclusive colocando nos órgãos de comunicação, nos veículos de comunicação, que tinha segurança, estacionamento, hotel, iluminação, tudo à disposição desses ambulantes. O que aconteceu foi que os ambulantes da Sé e os ambulantes que residem em Maracanaú foram, de certa forma, ludibriados e foram para aquele local. Depois que passaram alguns meses, foram retirados num conflito muito grande entre a prefeitura e a Associação dos Ambulantes, inclusive saindo pessoas machucadas, dada a truculência dessa ação que foi feita pela prefeitura contra os ambulantes. Nós temos um projeto. Quando nós fomos prefeito de Maracanaú, nós tínhamos também no centro de Maracanaú as pessoas vendendo peixes e verduras na calçada do Hospital de Maracanaú. O que fizemos? Construímos um novo mercado público e deslocamos essas pessoas para o mercado público. Hoje, aquele mercado já não comporta mais tantos ambulantes e tantas pessoas que comercializam e estão tomando a praça toda. Falta por parte da prefeitura, e nós temos esse projeto. Nós temos um projeto de construir um novo mercado em Maracanaú e também de fazer um centro do ambulante em Maracanaú, que vai fazer com que eles tenham toda a estrutura para poder trabalhar, ganhar seu dinheiro e atender bem a população do município e dos municípios. Obrigado, candidato Júlio César. E agora a pergunta de internauta é dirigida ao candidato Ciro Augusto. Não que ela tenha sido mandada diretamente para o candidato, é por conta do sorteio que foi feito no início do debate, a ordem sequencial é esta. A pergunta é do internauta Lucas Caminha. O trânsito local é um verdadeiro caos, com flagrantes de irregularidades a todo instante e simplesmente não há fiscalização. O que será feito para organizá-lo? O senhor tem 3 minutos. Uma boa pergunta. Eu até pedi licença ao internauta que fez a pergunta anterior, o Ciro, o meu xará Ciro, para poder complementar. E essas perguntas se encaixam de tal forma que eu possa discorrer agora tranquilamente. Que eu queria complementar o que seria, ou seja, o Maracanaú, de 2007 a 2010, duplicou o número de emplacamentos de carros. Nós devemos inverter essa lógica do automóvel particular, ou seja, nós devemos investir cada vez mais no transporte público coletivo e alternativas de transporte, ou várias modalidades ou modais de deslocamento pela cidade, ou seja, a abertura de ciclovias, ou criação de ciclofaixas, vai justamente ao encontro disso e possibilita um maior deslocamento com menos constrangimentos na cidade, sobretudo porque a lógica do asfalto e do transporte particular, automóvel particular, é extremamente danoso, não só para a organização da cidade, como também para o meio ambiente. Ou seja, você tem congestionamento, você tem emissão de CO2 e além dos constrangimentos que pode causar através dos engarrafamentos, provocando até mesmo alguns tipos de doenças decorrentes disso, como o estresse e etc. Então é fundamental que nós tenhamos um ordenamento da cidade de tal maneira que ela possa
privilegiar a maior parte da população maracanãense se desloca das suas casas para o trabalho ou para fazer e até o serviço, né, que ela deseja, né, a pé ou de bicicleta, e com isso, né, aumentar também a fiscalização através do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, né, que possa estar de fato fiscalizando as irregularidades provenientes do trânsito, né, onde há aí uma melhor, também incentivando, né, ou estimulando uma melhor sinalização pela cidade, ter a possibilidade, né, de pensar melhor a engenharia de trânsito, né, do tráfego na cidade, onde em algumas situações extremamente caótica, onde você não consegue entender, né, qual é a preferencial e quem não tem a preferencial. Então é necessário que se pense de fato a cidade de tal maneira que ela possibilite, né, um maior fluxo, mas também que pense as vários tipos de modalidade de transporte na cidade. Então, até mesmo pensando na sua integração através de bicicletários no metrô, né, ou até mesmo nos pontos, não especificamente nos pontos de ônibus, mas nos terminais de ônibus, como tem no Timbó, até mesmo reformulando e reformando aquele posto, né, de transporte coletivo, onde as pessoas possam lá ser bem abrigadas, etc. Mas é fundamental fortalecer a fiscalização através do Demutran, né? Tanto privilegiando os seus funcionários, os quadros de funcionários, como ampliando também o número de agentes. Obrigado, candidato Ciro Augusto. Agora a pergunta do internauta será respondida pelo candidato Firmo Camurça. A pergunta é do internauta Lúcio Maia. Referente ao estádio municipal, há algum projeto para a sua conclusão, já que o Maracanã subiu para a primeira divisão do Cearense? O senhor tem 3 minutos. Amigo internauta, essa pergunta eu já tinha falado, mas é oportuno a gente abordar mais um pouco sobre essa questão e dizer que nós conseguimos, nesses quase 8 anos, quando pegamos o município, nós tínhamos 4 campos iluminados e passamos a ampliar e hoje nós temos 64 campos iluminados. Então isso potencializou cada vez mais o espaço para a arte, para a cultura, para o esporte e também para a segurança. E hoje nós vamos concluir esse trabalho de urbanização, o trabalho de colocar o calçadão e também colocar uma academia popular em cada espaço. E falando nessa questão do esporte, hoje o Maracanã vive um momento muito bom. Nosso Maracanaú, que nós profissionalizamos o time, fomos para a 3ª divisão, depois para a 2ª e agora, a partir de janeiro, o nosso Maracanã Campo vai participar do campeonato estadual. Como também o futebol de salão, nós conseguimos lograr êxito, somos hoje o Maracanaú Futebol de Salão campeão e a gente tem que também despertar esse momento de investir mais nessa infraestrutura futebolística, tanto nos campos como nas quadras. Uma verdade também que hoje nós temos 17 colégios recebendo uma quadra padrão no município de Maracanaú, mas com relação também ao nosso estádio. O estádio que nós já iniciamos, fizemos uma infraestrutura urbana, o campo, nós temos condição de jogo, mas ainda continua em obra. Hoje nós estamos elevando as torres, acredito que até o final do ano nós temos arquibancada, mas esse projeto nós vamos continuar. Esse projeto eu vou fazer um dos melhores estádios para que a gente possa receber o Ceará, o Fortaleza, até porque o Maracanaú é estratégico, é fundamental. Uma população de 210 mil habitantes, muito próximo pelos 2 corredores, tanto pela CE 060 como pela CE 065, estratégico também pelas BR, e a gente acredita que todas as partidas a gente tem um número de atletas, um número de torcedores muito grande, e isso vai fomentar a geração de emprego e renda, vai gerar com que nossa cidade possa crescer.
mais ainda e se tornar mais conhecido pelo seu potencial, e aí o esporte vai agregar e fazer com que todas as áreas o Maracanaú possa mostrar o seu potencial. Nesta fase do debate da TVDN, dos candidatos à Prefeitura de Maracanaú, eles estão respondendo perguntas de internautas. Agora será a vez do candidato Sérgio Moraes responder a pergunta que nos foi encaminhada pelo internauta Daniel Lins. Há algum projeto de melhoria para a Praça da Estação, que fica em frente ao Hospital Municipal, cartão postal de Maracanaú? Amigo Lins, ontem fiz comício volante no centro de Maracanaú, arrastei a multidão. Isso como é que se diz? Entre aspas, não. Literalmente. E eu pude sentir o reflexo do resultado da administração de Maracanaú, deixando uma praça no centro da nossa cidade totalmente imunda. Imunda no sentido de falta de higiene. Uma praça que não tem banheiro. Uma praça onde os permissionários vivem no completo abandono. Uma praça onde não tem sequer ponto de referência para os taxistas. Eu me senti comovido em ver Maracanaú ter avançado tanto para a gente se deparar numa praça pública, onde você não tem um banheiro público, sequer um banheiro de acomodação para aquelas pessoas que ali trabalham ou ali passam. Imagine você estar num ponto de ônibus da nossa praça de Maracanaú, onde é uma referência do metrô e é uma referência do começo da nossa cidade, e você ter a vontade de ir ao banheiro e não tem banheiro. Isso é um ponto mínimo. Tanto é que durante a minha fala, quando eu também falava do aspecto da higiene e da saúde naquela praça, muitos daquelas pessoas que lá estavam, me lembro bem, como a Selma, que mora lá no conjunto da Colônia, como a Selma, que mora ali no centro e participa diretamente em Maracanaú, com outras atividades de liderança. Eu pude receber o Antônio, que chegou e fez o seu protesto, dizendo: Maracanaú não está só abandonado, Sérgio Moraes, somente aqui na Praça da Estação. Maracanaú está abandonado em todos os bairros da nossa cidade. Eu digo, como prefeito de Maracanaú, nós vamos reerguer aquela praça para ele ser um ponto turístico de referência, onde as pessoas tenham prazer de ali participarem. Logo em frente tem uma igreja e as pessoas são justamente cesseadas de ir pela igreja pelo centro, porque não se entende a completa bagunça. Isso é uma falta de administração. É uma falta de administração que nós, candidatos da oposição, estamos alargando os pontos de Maracanaú para chamar o povo, para renovar e dizer: nós vamos mudar Maracanaú, não só a praça, mas vamos mudar todo o processo de aplicação dos recursos públicos, porque o que existe naquela praça é uma completa desorganização, é uma completa, entre aspas, irresponsabilidade, porque aonde age o poder público que deixa aquelas pessoas totalmente abandonadas e ali mesmo desorganizadas. Eu, como prefeito de Maracanaú, se você, internauta, se o povo de Maracanaú não conceder esse direito, nós vamos botar Maracanaú para funcionar como ele deve funcionar. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. E com suas palavras, nós estamos finalizando o terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura do município de Maracanaú na TVDN. Para concluir a participação dos candidatos, vamos agora às suas considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação neste debate. E o primeiro a falar é o candidato Ciro Augusto. 2 minutos. Bom, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui debatendo com os demais candidatos as possibilidades de políticas em Maracanaú, né, que você também, internauta, possa estar vendo, né, as diferentes concepções políticas, né, nós travamos aqui um bom debate, né, um bom confronto de ideias, e queremos aqui aproveitar, né, para convocar, né, você para participar conosco
da construção de uma outra forma de fazer política, de uma outra forma de construção da realidade que possa, de fato, ser consolidada e desenvolvida a partir de outros valores, né, através do cooperativismo, né, da igualdade, que nós possamos superar, né, as condições de exploração nos impostas a nós pelo modo de produção capitalista, que muitas vezes nos agride, não só, né, enquanto pessoas, mas também o meio em que a gente vive, através da priorização das políticas para o capital ao invés do humano. Por isso nós entendemos, né, que o Estado, né, tem que priorizar as políticas sociais ao invés de beneficiar o capital. E nós queremos aqui estar dialogando com você e nós só acreditamos que é possível transformar a realidade, construir uma outra política, em outro mundo, através da participação popular. Por isso que nós reforçamos aqui a necessidade de uma gestão transparente e participativa, com criação dos conselhos populares, onde você que vivencia o problema da cidade no seu dia a dia, possa de fato estar indicando, né, quais são as prioridades de investimento público. Ou seja, você que vivencia, que tem capacidade de dialogar, de discutir, sobretudo de decidir o futuro que a cidade deve ter e deve nos oferecer. Então, nós devemos justamente pensar na possibilidade de transformação disso e vivermos de forma mais humana, né, de forma mais cooperativa. E isso se faz através da participação popular e convido você a compartilhar dos nossos sonhos. Né? Ou seja, é possível construir outra realidade, não devemos nos sucumbir diante do possibilismo e do pragmatismo. Obrigado, candidato Ciro Augusto. E agora é o candidato Sérgio Moraes, que tem 2 minutos para as suas considerações finais. Gostei do debate. Foi proveitoso para o povo de Maracanaú, para o povo do estado do Ceará. E queria agradecer as interferências do companheiro Ciro Augusto, candidato do PSOL, do candidato Firmo Camussa do PR, do nosso companheiro que foi candidato, hoje é candidato, foi prefeito 3 vezes de Maracanaú, o nosso amigo Júlio César. Mas internautas, povo de Maracanaú, é preciso saber. Nós queremos uma prefeitura para meia dúzia de amigos apaniguados, que dividem o poder e lucram. Ou nós queremos uma prefeitura para ser administrada para o povo? Eu quero pedir a você a sua interferência nisso. É preciso sentir hoje, pelas palavras do nosso concorrente, o senhor Firmo Camussa, que a prefeitura vai continuar sendo este leque de opção inexistente em Maracanaú para 6 ou 7 pessoas. Nós queremos quebrar isso, nós queremos quebrar o mal pela raiz. É preciso que a oposição tenha voz em Maracanaú e tenha vez. E é preciso que você participe disso aí. Nós queremos pedir aqui o apoio das pessoas que estão lá no Mucunã, desassistidas, morando em casas de taipa, sem terem banheiro. De muito tempo isso vem acontecendo. Eu queria pedir aqui o apoio das pessoas do Mutirão Vida Nova que receberam suas casas, entre aspas, apenas as paredes, estão hoje abandonadas lá, sem ter banheiro sanitário, sem ter vaso sanitário, vivendo no chão batido. É para essas pessoas que eu queria me dirigir e pedir o apoio. Eu queria pedir o apoio às pessoas que moram lá no Alto Alegre, que estão dentro da lama, que não tem rua, que não tem asfalto. Eu queria pedir a atenção das pessoas que foram hoje ao posto de saúde e chegaram lá e não tinha médico. Eu queria pedir a atenção da mãe de família, que não pode trabalhar porque não tem. Acabaram com todas as creches de Maracanaú. E eles, o que estão fazendo? Dizendo que querem continuar avançando. Você acredita que isso é continuar avançando? Para alguns é. Mas para você, povo de Maracanaú, decida. Sérgio Moraes, 28 para... Obrigado, candidato Sérgio Moraes. Agora é o candidato Júlio César, que tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero me dirigir a todos os internautas do Ceará e de Maracanaú em especial. Eu quero dizer que tenho uma vontade muito grande de continuar trabalhando por Maracanaú. Eu tenho experiência para fazer. O Edson Silva, meu candidato a vice-prefeito, é um outro político experiente, respeitado no estado do Ceará, e juntos nós queremos avançar muito mais. Nós nos indignamos quando vemos a saúde sendo tratada como está sendo tratada. Falta de médicos nas unidades básicas de saúde. Os agentes comunitários de saúde fazem a sua parte, mas as pessoas são referenciadas para as unidades básicas de saúde e não têm atendimento. Os hospitais ficam superlotados, tendo em vista que faltam médicos. Nós temos que, a partir de agora, desse novo governo, tratar a saúde de uma forma diferente.
Fala-se que não vem médico e a prefeitura coloca no jornal, mas não aparecem os médicos, os profissionais. Eu tenho certeza que eu sei fazer isso. Nós vamos fazer o concurso público logo no início do nosso governo, para contratar médicos com um salário melhor. Se pagar melhor o médico, nós vamos ter esses profissionais para que atenda a nossa população. Nós não podemos aceitar a falta de medicamentos, quando isso a gente sabe que é por falta de planejamento, por falta de gestão. Nós não podemos aceitar. O Hospital de Maracanaú, há 8 anos, foi reformado, equipado com mamógrafo, tomógrafo, e a outra metade do hospital está com escoras, senão a outra metade do hospital vai cair. Isso tudo faz com que nós tenhamos vontade de voltar novamente para, junto com o povo de Maracanaú, dar melhores condições. Muito obrigado. E até... Obrigado, candidato Júlio César. Agora é o candidato Firmo Camurça, que tem 2 minutos para suas considerações finais. Amigos internautas, esse momento foi ímpar para Maracanaú. É o primeiro momento em que a gente abre as possibilidades de discussão, de apresentar o plano de governo, de ter uma discussão sobre propostas. E eu quero aqui agradecer a participação dos nossos 3 concorrentes, do Ciro, do Sérgio e do Júlio. Foi muito oportuna essa discussão dos 3, porque a gente tem que montar e continuar transformando a cidade de Maracanaú, a cidade que a gente mora, a cidade que a gente vibra com todas as coisas boas que acontecem. Agradecer também a TVDN, através aqui do nosso mediador Edson Silva, que é uma pessoa muito bem conceituada no meio jornalístico, e dizer que a nossa saúde de Maracanaú, tem alguns pontos que são considerados ruins. Nós identificamos isso nas pesquisas de opinião pública, identificamos também na conversa no dia a dia com o povo de Maracanaú, mas a população também entende que foi a nossa gestão quem mais fez pela saúde da cidade. Tanto é o índice de aprovação. O Hospital da Mulher é uma realidade, e no mês passado foram 230 partos. Isso mostra o poder que Maracanaú tem fazendo, mas vou resolver a questão da saúde, começando pela rede básica, iniciando a porta de entrada do posto de saúde, um acolhimento mais humanizado, mais profissionais, até porque hoje nós temos uma infraestrutura física e eu vou investir agora no profissional. Mas eu quero dizer também que Maracanaú é parceiro do PT, o PR é parceiro do PT, porque o PT aposta em Maracanaú porque nós aplicamos recursos de forma correta. E é dessa forma que vamos continuar crescendo cada vez mais. Obrigado, candidato Firmo Camurça, pela sua participação neste debate aqui da TVDN. Obrigado, candidato Júlio César, também pela sua participação. Obrigado, candidato Sérgio Moraes. E obrigado, candidato Ciro Augusto. Obrigado a todos os internautas que assistiram ao debate com os candidatos à Prefeitura de Maracanaú.